Então, a gente precisa saber como é que a gente calcula limites quando x tende a infinito. Então, a gente vai sempre usar um dos limites como padrão. O que a gente vai ter? Limite de 1 sobre x quando x tende a infinito. Isso aqui é bem simples a gente imaginar a situação. Se a gente pegar 1 e dividir por 2, isso dá meio. Se a gente pegar 1 e dividir por 10, isso dá 0,1. Se a gente pegar 1 e dividir por 1000, isso vai dar 0,001. Então, repara que quanto mais casas eu coloco aqui embaixo, mais pequeno fica o meu número. Então, se eu imaginar que o meu x é realmente um cara muito, muito grande, para onde vai tender essa minha resposta? É bem tranquilo aceitar que isso vai dar 0. Afinal, se a gente tiver uma balinha e quiser dividir em 100 pessoas, ninguém ganha bala nenhuma, na verdade, né? O mesmo acontece se a gente for fazer 1 sobre x quando x tende a menos infinito. É como se eu tivesse colocado um menos 2, menos, um menos, um menos. Nossas respostas todas teriam somente um sinal de menos aqui. E também, esses números aqui, eles estão tendendo a 0. Então, a partir desses dois caras, é que a gente vai conseguir calcular todos os outros limites que a gente gostaria. Uma coisa importante é que a partir de agora, os exemplos que a gente vai fazer de resolução eles possuem também indeterminações. A que a gente conhece é a 0 sobre 0. A partir de agora, a gente vai trabalhar com indeterminações do tipo infinito sobre infinito. Ou, trocando o sinal, pode ser mais infinito com menos infinito, pode ser menos infinito e menos infinito. Todos os tipos de indeterminações do tipo infinito sobre infinito. Lembrando que a gente já tinha 0 sobre 0, que 0 sobre 0 a gente não sabe quanto que é. Então, o mesmo acontece para situações infinito sobre infinito. Então, a gente vai descobrir como é que resolve esse tipo de determinação agora. Então, como é que a gente faz para resolver, por exemplo, essa letra A? Então, a gente repara que a gente tem um polinômio dividido por outro polinômio. Se a gente fosse substituir o infinito, coisa que a gente não pode fazer, é muito feio a gente escrever esse tipo de coisa, tá? É realmente muito feio a gente escrever esse tipo de coisa. Mas, em todo caso, esse cara aqui, ele daria infinito, e esse daqui, ele também daria infinito. Se vocês colocarem no GeoGebra, por exemplo, essa parábola aqui de cima, vocês vão ver que ela tende a infinito. Essa parábola aqui de baixo, ela também tende ao infinito. Então, a nossa situação aqui é infinito sobre infinito. E como é que eu faço? Eu vou olhar aqui o maior expoente, no caso 2. E eu vou fazer uma continha matemática básica que eu posso fazer em qualquer conta que eu tenho. Como é que é essa conta? Eu simplesmente vou colocar x² em evidência. O que vai sobrar? X² vezes quanto que dá 3x²? Vezes 3. Menos x² vezes quanto que dá menos x? Bom, esse expoente aqui já é maior, então é 1 sobre x. Repara que se eu multiplicar x² por 1 sobre x, eu vou ter x² sobre x, e isso vai me devolver o xzinho que eu queria. Menos 2. Eu tenho x² vezes quanto que vai me retornar em 2? 2 sobre x². Por quê? x² vezes 2 sobre x², simplifica aqui, e sobra somente o 2. Na parte de baixo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o x² em evidência, e vai ficar como? 5, porque x² vezes 5, 5x², mais 4 sobre x, para eu conseguir formar o 4x, mais 1 sobre x², porque daí a multiplicação, x² vezes 1 sobre x², me devolve meu 1. Então, na verdade, o que eu fiz com o meu limite? Eu não fiz nada, eu simplesmente coloquei o x² em evidência. Porém, repara que eu poderia cortar esse x² com esse x². Tá multiplicando, tá dividindo, não tem nenhum problema. Reescrevendo, então, nossa conta, eu só, basicamente, reescrevi.
a gente tem essa situação aqui. Porém, como a gente sabe que isso daqui acontece, na verdade, se a gente pegasse duas balas e dividisse entre muitas pessoas, isso também tende a zero. Então, na verdade, a situação que a gente tem é a seguinte: se A é um número que não é zero, o zero é sempre um cara complicado, mas se A é um número que não é zero, então essa situação aqui, indiferente de quem for o meu A, desde que ele não seja zero, esse limite também dá zero. Na verdade, se a gente colocasse aqui quadrado ao cubo, qualquer potência aqui, potência de números naturais, isso aqui ainda vai mais rápido para zero. É só a gente pensar no caso do x quadrado. 1 sobre 10 ou 1 sobre 100? Qual está mais próximo de zero? 1 sobre 100. Então, se a gente tem potências aqui, n, com n natural, então, isso aqui sempre vai para zero. O que isso significa, então, na nossa conta? Isso significa que esse pedacinho aqui está indo para zero. E esse aqui também está indo para zero. Esse também está indo para zero. E esse pedaço também está indo para zero. Eu já estou resolvendo o meu limite. Então, essa parte aqui eu já estou resolvendo. Repara que eu resolvi todos os x que eu tenho na conta. Não pode sobrar x, tá? Senão dá errado. Mas eu já consegui encontrar o resultado. O que sobrou da minha conta? Em cima sobrou um 3, e embaixo sobrou um 5. Então, reparem que, de fato, o limite, esse limite estranho que a gente está calculando, é 3 sobre 5. Vamos, então, fazer mais um exemplo. Vamos para a letra B. Então, tá aí. A gente vai fazer letra B, outro polinômio dividido por outro polinômio. Eu acho que eu não me expressei bem antes. A nossa ideia vai ser sempre pegar o maior grau da parte de baixo do nosso problema. Então, a ideia vai ser a mesma, vai ser limite. Quando x tende a infinito, eu vou colocar, então, o x na quarta em evidência. Como é que vai ficar em cima? É x na quarta e eu quero 3x quadrado. Então, é 3 dividido por x quadrado. Por quê? X na quarta vezes 3 sobre x quadrado. Eu vou poder simplificar os expoentes e eu vou ter 3x quadrado. A ideia é sempre a mesma. Mais 20, como eu já tenho x aqui, quer dizer, como eu quero o x e eu tenho x na quarta, eu preciso dividir por x na terceira. Que mais? Na parte de baixo, então, x na quarta em evidência. 2 vezes x na quarta vai dar o x na quarta que eu preciso, mais 3 sobre x, menos 29 sobre x na quarta. Para quem não lembra, essa fatoração ela vem por conta das propriedades de potenciação. O que eu faço agora? Eu posso cortar os x na quarta e o meu limite passa a ser todo o resto, porém sem aquele pedaço. Ou seja, fica desse jeito. Aí, mesma história de antes, essa parte eu posso dizer que está indo para zero, essa parte eu posso dizer que está indo para zero, esse também está indo para zero e esse pedaço também está indo para zero. O que sobrou disso daí, então? Na parte de cima, sobrou 0, e na parte de baixo, sobrou 2. Ou seja, esse a gente já sabe, isso dá 0. Então, a gente consegue concluir que quando o x tende a infinito, essa função aqui, ela tende a 0. Vamos, então, para o próximo exercício, letra C. Utilizando a mesma ideia, o maior expoente que eu tenho aqui embaixo é 1. Então, eu teria limite, quando x tende a infinito, de x. Aqui em cima, então, vai ficar 5x menos 3. X vezes 5x, 5x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Dividido por x, 1 menos 2 sobre x. A gente já sabe que a gente vai cortar essa parte aqui de fora. O que vai restar? É isso daqui. Esse daqui iria para zero,
Porém, a situação em cima aqui, se x cresce muito, 5 vezes muita coisa, isso aqui tende a ir para o infinito, certo? Então, mais ou menos, escrever em laranja aqui, a gente teria infinito sobre 1. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Que a resposta desse limite é infinito. Porém, a gente já sabe que isso significa que não existe o limite. Nesse caso, como a gente está vendo o que acontece, significa o quê? Que se a minha função cresce, se o valor de x da minha função está muito grande, a minha função ela explode. Ela também vai para o infinito. Mais ou menos como a parábola que a gente viu antes. Faz esse movimento aqui e ela vai embora conforme o x vai embora. Então aqui a gente ficou com 3 exemplos diferentes. Um que deu 0, que é o caso da letra B. Um que deu um número, de fato, diferente de 0, né? E o outro que não existe. E como é que eu posso resolver de um jeito mais simples? Aqui a gente está fazendo bastante continha ainda. Eu tenho que ficar colocando um monte de x em evidência, trabalhando com frações. Tem algum jeito mais simples da gente encontrar a resposta? Tem. O que a gente tem que ter bem claro é a seguinte situação. Vamos escrever lá embaixo e depois a gente resolve. O que é um número que tem um certo expoente dividido por outro número que tem um certo expoente? Isso eu sempre posso simplificar, nesse caso dá 1. Se tivesse um 3 aqui e um 5 aqui embaixo, eu, do mesmo jeito, eu vou simplificar e vai me sobrar 3/5. Se eu tenho um número em cima, qualquer que seja, e um x embaixo, bom, a gente já sabe que se o x for muito grande, isso daqui dá 0. Do contrário, a gente também sabe que se eu pegasse só o x e eu não tivesse nada embaixo, isso aqui é a reta, né? Então ela é muito, muito grande e isso tende a subir, tende a explodir. Então a gente tem aqui 3 situações que é o que a gente precisa. Se os 2 expoentes são iguais, se o maior expoente está embaixo ou se o maior expoente está em cima. E a partir disso a gente consegue resolver. Tá, mas nos nossos exercícios tinha, por exemplo, 3x² menos x menos 2. Mas só que isso daqui, esses valores aqui, quando o x é um cara realmente muito grande, esses daqui, eles não fazem muita diferença. Por quê? Porque o termo maior é o que manda no que vai acontecer. Pensa se você tivesse R$1.000, certo? R$1.000² daria 1 milhão. Tirar 1.000, bom, falando em dinheiro, é uma quantidade legal, mas ele não interfere tanto no valor. O valor vai continuar sendo grande, principalmente se a gente multiplicar isso daqui por 3. Então, o resto, ele é razoavelmente grande, mas ele não interfere no que acontece no limite. Em outras palavras, a gente vai refazer os 3 exercícios para vocês verem como é bem simples de fazer. Vamos voltar lá, então, para a nossa letra A. Apaguei o exercício inteiro. O que significa? Como a gente tem aqui o maior expoente em cima, sendo o 3x² e embaixo o maior termo é 5x², resolver este limite é a mesma coisa que resolver este limite. Por quê? Porque estas quantidades aqui, esse para a parte de cima e este para a parte de baixo, eles não são tão significantes quando a gente está falando de x indo para infinito. Lógico que se a gente estivesse calculando o limite dessa função aqui, quando x tende a 2, esses outros valores fazem toda a diferença. Mas como a gente está calculando quando x está indo para infinito, eles não interferem na nossa questão. Então, eu posso simplificar a minha conta desse limite para calcular esse limite. E aí que vem a parte legal.
eu posso cortar os x quadrados e eu teria limite de uma função constante quando x tende a infinito. Bom, aí não tem o que fazer, a gente já tem nossa resposta. Então, repara que é muito mais simples resolver desse jeito. O que pra gente é importante é o maior expoente de cima e o maior expoente de baixo. Então, a letra B, como é que vai ficar? Isso aqui, calcular este limite quando x tende a infinito, é a mesma coisa aqui. Calcular 3x² dividido por 2x na quarta. A gente pode simplificar o x. Aqui em cima ele vai sumir, aqui embaixo ele vai virar 2. A situação que a gente vai ter, então, é limite de 3 sobre 2x², quando x tende a infinito, e acabou. Se o maior expoente está embaixo, é um número dividido por uma coisa muito, muito grande, e isso dá zero. Então, repara que a gente diminui um pouquinho, né? O jeito que a gente faz nossas contas. Ele é bem mais simples de fazer, é bem mais rápido, e é exatamente o que acontece, não tem muito segredo. A letra C, como é que vai ficar? Maior expoente em cima, limite, quando x tende a infinito, do maior expoente de cima, do termo que tem o maior expoente, dividido pelo termo que tem o maior expoente embaixo. A gente simplifica, vai sobrar limite de 5x, quando x tende a infinito. Bom, 5 vezes uma quantidade gigante é ainda mais gigante ainda. Lembrando que não existe o limite. O que a gente faz é simplesmente dizer mais ou menos o que acontece com a nossa função, que a nossa função explode para cima. Então, agora a gente pode resolver um monte de exercícios que fala sobre limites no infinito, limites quando x tende a infinito, né? Vamos resolver alguns exercícios mais complicados. Aqui agora a gente tem uns expoentes muito estranhos para x, mas a gente não precisa se preocupar. A gente só precisa definir quem que é maior, se é 3 meios ou meio. Bom, 3 meios é maior, então em cima o que me vale a pena escrever é 3 sobre 2. O termo completo, então, é 8x na 3 meios. E embaixo, um termo nem sequer tem x, então o maior expoente é este daqui. E aí a gente tem que definir qual que é maior. É 3 meios ou 4/5. Quem que é maior? 3 meios é 1,5 ou 0,8. 3 meios é maior, ou seja, o maior expoente está em cima, então esse cara diverge, ou melhor dizendo, tende a infinito. Aqui, mais um exemplo, lembrando que a gente só precisa pegar o maior termo. Então, em cima eu vou ter 3x, e embaixo, o que eu vou ter? O maior termo dentro da raiz é x², mas eu não posso esquecer da raiz, então eu teria esse aqui como maior termo. O 1 não faz diferença. Se eu pegar menos 1 milhão e levar ao quadrado, vai dar um número gigantesco, tirar 1 não faz diferença, mas a raiz eu tenho que tirar. Então, eu ficaria com essa situação aqui. E essa situação aqui é a situação que a gente mais tem que tomar cuidado. Por quê? Porque dá muita vontade de cortar isso daqui e escrever que isso é x. Porém, se a gente pegar um número negativo, vamos fazer um exemplo com o número -2. -2, se a gente fizer o que dá vontade de fazer, a nossa resposta seria -2. Porém, isso aqui é falso. Eu não posso fazer essa situação, porque como é que seria o certo? -2 ao quadrado. Quanto que é -2 ao quadrado? É 4. Raiz de 4, 2. Então, repara que isso dá diferença na minha conta. Então, o que a gente tem que lembrar é qual é a definição de x² na raiz. x² na raiz é a mesma coisa que módulo de x. E a gente já sabe que módulo de x é x
se x for maior ou igual que zero, e menos x se x for menor do que zero. Então, essa situação aqui, a gente realmente precisa tomar muito cuidado, certo? Por quê? Porque eu tenho exatamente essa situação aqui. Mas esse cara aqui me ajuda. X está tendendo a menos infinito. Se x está tendendo a menos infinito, x é um cara negativo. Então, eu posso substituir essa raiz quadrada de x quadrado, eu posso simplesmente escrever menos x. Então, aqui, o que acontece bastante o erro. A gente normalmente tende a cortar ali, então a gente acaba ficando com o resultado errado. Agora sim, eu posso simplificar x com o x, eu teria limite da minha constante, né? Que seria 3 dividido por menos 1, quando x tende a infinito. Isso é um número só, é uma constante, então dá menos 3. Então, a gente tem que cuidar bastante se aparecer a situação de raiz quadrada de x quadrado. Sempre tem que saber definição de módulo. Vamos fazer mais um. Tá aqui a letra C. Na verdade, é o mesmo exercício. Então, a gente já sabe, maior termo, o termo que tem o maior expoente em cima é o 3x. O termo que tem o maior expoente embaixo é o x quadrado. Mas agora o nosso x está tendendo a mais infinito. Se ele está tendendo a mais infinito, significa que eu tenho um número positivo. Então, aí sim, eu posso substituir raiz quadrada de x quadrado simplesmente por x. Aí, a conta já fica sem segredo, corta aqui com ali, e o nosso limite dá 3. Então, aqui a gente pode piorar um monte agora os nossos exercícios, vendo que a gente já sabe o truque de usar os termos que tem o maior expoente em cima e os termos que tem o maior expoente embaixo. Ainda vou fazer mais um exercício. Ele é o mais diferente de todos e antes de fazer ele ainda, a gente vai conversar um pouco sobre. O nosso exemplo é este daqui. Se a gente tivesse um mais aqui, a situação seria bem simples. Pega um número muito grande, eleva ele ao quadrado, soma mais coisas ainda, diminui um pouco ele, mas a função raiz é crescente, então a gente continua com um número grande, e soma ainda mais uma quantidade gigante. Isso daria infinito. O problema é que a gente não tem o sinalzinho de mais, a gente tem o sinalzinho de menos. Então, o que a gente faz? A gente está pegando uma quantidade grande, elevando ela, somando uma quantidade grande, tirando a raiz. Então, a gente teria um infinito. Menos um infinito. Quanto dá isso daqui? A primeira impressão é que isso daqui dá zero. Porém, a gente já sabia que a primeira impressão disso daqui seria zero. E isso não é verdade. Isso pode ser zero, como pode não ser zero. Aí, a gente viu um monte de exercício agora de situações de infinito sobre infinito, que dão, não sei, qualquer número, ou talvez nem exista. Então, a gente tem mais uma indeterminação aqui, que é a indeterminação infinito menos infinito. Infinito mais infinito não tem problema nenhum. Uma quantidade gigante mais outra quantidade gigante, isso é uma quantidade gigante. Porém, uma quantidade gigante menos outra gigante, eu não sei dizer quanto que é. Então, aí a gente tem um problema. E o jeito mais fácil de tentar resolver ela é tentar transformar essa situação que a gente tem em uma situação que a gente já conhece. E como é que a gente vai fazer isso? É bem simples. Como que a gente fazia quando a gente queria tirar a raiz dos nossos primeiros exercícios lá, que a gente usava Ruffini, coisa do tipo? A gente multiplicava pela mesma coisa, porém com o sinal trocado. Certo? X quadrado mais x. Por quê? Porque a gente sabia que a gente ia conseguir tirar a raiz em cima, por conta que a gente sabe a fórmula de diferença de quadrados. A mais b, a menos b. Certo? Então, como é que vai ficar essa conta? Limite, quando x tende a infinito, vai ficar o quadrado do primeiro, então a gente vai poder tirar da raiz, menos o quadrado do segundo, dividido por 1, que é o que tem aqui embaixo. Então, vai sobrar só x quadrado mais x
mais x. Repare que aqui eu tenho x² somando e x² diminuindo. Então, eu vou ficar com limite, em cima só vai aparecer um x, e embaixo vai ser x² mais x, quando x tende a infinito. Aí a gente pode pensar, qual é o maior expoente de cima? É esse x, só tem ele aqui, mas embaixo, qual que é o maior? Repare que se a gente pegasse esse daqui, esse x aqui, ele é menor em relação a esse, então nos basta só o x², porém, como ele está na raiz, quando eu tirar da raiz, ele vai passar a ser um x normal. Então, esse daqui também é um cara importante. Ou seja, eu posso simplesmente desconsiderar só esse termo ali, porque ele é um termo, como x está indo a infinito, ele é um termo que não tem tanta importância. Então, a gente vai ficar com a seguinte situação. A gente vai ter em cima x e embaixo raiz de x² mais x, quando x tende a infinito. A gente já sabe que raiz quadrada de x² é problemático e a gente precisa cuidar, mas como x está indo para infinito, eu posso escrever só x, porque ele é um cara positivo, mais x. Então, olha como é que vai ficar a nossa continha. Vai ser limite de x sobre 2x, quando x tende a infinito. Agora que eu tenho só multiplicações, eu posso simplificar. Antes eu não podia, por causa desse sinalzinho de soma. Vai ficar, então, limite de 1 sobre 2, quando x tende a infinito, que é um número, então, função constante dá meio. Então, repara que a nossa indeterminação infinito menos infinito resultou em meio. Então, aí a gente já tem vários tipos de indeterminação que a gente já estudou. Esses exemplos são legais, a gente pode fazer outros diferentes, vai ter na lista de vocês, mas esse aqui eu acho que de limite tendendo a infinito são os mais chatos de resolver. Os outros normalmente são bem tranquilos.